eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje eu tô aqui pra falar de história de amor, novela que estreia hoje no Viva. E eu vim aqui contar pra você, um pouquinho antes da estreia, como que é a história, se vale a pena você assistir, o que você deve esperar. E é isso. Eu tô aqui sozinha porque eu sou a grande especialista em maneco do canal. Talvez eu esteja sozinha porque na verdade a gente esqueceu História de Amor e estrear no Viva, a gente teve que gravar esse vídeo um pouquinho às pressas, e aí fica mais fácil se a gente gravar solo? Talvez também. Fica aí a dúvida. Em todo caso, se você quiser saber se vale a pena assistir História de Amor no Viva, é só continuar comigo. História de Amor é uma novela escrita por Manuel Carlos, um presentinho de maneco, que está sendo reprisada pela segunda vez no Viva e pela terceira vez no total, porque ela já foi reprisada também, não vale a pena ver de novo, em 2001, e no Viva em 2014, ali meio que nos primórdios do canal. Claro que ela conta o quê? Uma história de uma Helena de maneco, né? Essa Helena, no caso, é a Regina Duarte, e ela também conta a história do quê? De um Zé Maier Garanhão, que ele está sendo disputado por nada mais, nada menos do que 3 mulheres. Ele é um Zé Maier que, assim, tem 3 gatas querendo ele. O Zé Maier nessa novela tem uma particularidade, porque ele é Zé Maier de maneco, ao mesmo tempo que ele é o quê? Um Dr. Moretti. Sim, ele é Carlos Moretti, um Dr. Moretti protagonista, né? E como todo Dr. Moretti, ele tem o quê? Uma clínica. É nessa clínica que ele teve um romance de 10 anos com Sheila, que é a Lília Cabral, mulher com quem ele se envolveu, né, por todo esse tempo, mas deu uma enrolada ali, falou, ai, vamos casar, um dia a gente casa, vamos marcar, não marcou, e acabou casando mesmo com a Paula, que é a Carolina Ferraz, uma mulher com quem ele tem um romance um pouco conturbado, com umas questões de ciúmes, porque afinal de contas, ela sabe que ele ama o Zé Maier, uma novela de Manuel Carlos, e ela sabe que ela tem que esperar o pior, né? E aí, ao longo da trama, ele também vai se envolver com a Helena, afinal ele é um protagonista de novela de Manuel Carlos, ele tem que se envolver com quem? Com a Helena. O fato dele ser comprometido, tá comprometido com a Sheila, aí uma outra não corre atrás dele, tá comprometido com a Paula, outra não corre atrás dele, tá comprometido com a Helena, isso não existe num Zé Maier novela de Manuel Carlos. Então, assim, o fato dele estar comprometido com a Paula não vai impedir a Sheila de querer ele. O fato dele estar comprometido com a Paula não vai impedir ele de dar em cima de Helena. Quando ele estiver comprometido com a Helena, Paula e Sheila vão correr atrás dele do mesmo jeito. Então, assim, é um grande quadrilátero amoroso envolvendo um Zé Maier, uma Helena de maneco, uma Carolina Ferraz em novela de maneco e uma Lília Cabral em novela de maneco. Temos aqui personagens que depois iam se repetir bastante em outras novelas de Manuel Carlos. O destino de Helena e de Dr. Moretti, ele inclusive se une no dia do seu próprio casamento com a Paula. O que acontece? Ele tá indo lá, tipo, vou casar, legal, tananã. E aí, no meio ali do Leblon, né, no Rio de Janeiro, Zona Sul, ele flagra uma briga entre um dos casais mais tóxicos da teledramaturgia, simplesmente Joyce, que é a Carla Marins, e Caio, que é o Ângelo Paes Leme. Eles estão brigando no carro e o Caio simplesmente joga a Joyce pra fora do Jeep. E o Dr. Moretti veio e fala, pô, sou um médico. É meu dever enquanto médico prestar socorro quando eu vejo uma pessoa em situação de perigo. E a menina tava jogada no chão ali, né, no Leblon. Ele fala, eu tenho que casar daqui a pouco? Tenho, mas uma vida humana é mais importante. Então, ele leva, já que ele tem uma clínica, já é providencial, a clínica pertence a ele não tem que entrar no hospital, ele vai lá e leva a moça pra clínica pra ser examinada. Lá ela fala que ela tá grávida, ou seja, ela ter sido jogada pra fora do carro é ainda mais perigoso. Ele leva ela pro atendimento, mas ainda assim ele consegue sair a tempo de chegar e casar com a Paula. Chega atrasado, cria um climão, a Paula não fica muito feliz, o pai da Paula muito menos, mas eles conseguem casar, né? O lance é que, assim, uma mulher que você socorre no chão, depois de ter brigado com o namorado e que tá grávida, que é uma menina tão jovem, é uma história que fica pairando na sua cabeça. Então ele vai tentar saber da história da menina, se ela ficou bem, o que aconteceu e tal. E é aí, como Joyce é filha de Helena, que o caminho de Zé Maier ali, do senhor Moretti, vai parar na Helena. Vai ali, os caminhos se encontram, Mactube e tal. E assim, né, já disse, personagem Zé Maier em novela de Manuel Carlos. Caiu na vila, ele o quê?
fuzila. Ele, né, ai, nossa, bonitinha a mãe dessa menina que eu atendi, achei. E aí ele já vai de papinho pra cima dela, mesmo estando casado. E aí que começa a história de amor, essa enorme história de amor entre um monte de personagens. Mas aí eu falei, nossa, eu falei dessa história toda, de mulheres, de romances, não falei de Helena, né? Como que a gente pode falar de uma novela de Manuel Carlos sem falar de Helena? Quem é Helena? Helena de História de Amor, ela é um pouco menos uma mulher rica do Leblon, que desmarca paciente na clínica porque tem que resolver uns problemas, e mais uma mulher que acabou largando seus sonhos por amor, que também é uma característica, né, de Helena de Manuel Carlos. Ela até começou a fazer faculdade, ela sonhava em se formar em letras, mas ela largou quando ela conheceu o Assunção, que é o pai da Joyce, que ele era esportista, então ele tinha uma carreira muito bonita lá fora. Então ela resolveu apoiar ele. Ela nunca chegou a se casar com ele formalmente, mas eles moraram juntos por muitos anos. E aí, como toda Helena de Maneco, ela vive essa vida meio que de se doar, né? Ela faz tudo pela filha Joyce e tal. Só que o que a gente não sabia, o que a gente descobre ao longo da novela, é que ela vai levar uma rasteira da Joyce. Eu ia falar aqui justamente o que acontece, mas eu sei que vai ter gente reclamando de spoiler de novela de 20 anos? 30 anos atrás. Então eu vou dar uma segurada. Ela leva uma rasteira bem grande da filha, quando a filha descobre um segredo que ela tem escondido, né, sobre a vida delas, assim. Então, assim, a Helena é o tipo de pessoa que ajuda a Joyce quando a Joyce descobre que ela tá grávida, defende ela de várias questões que ela tem com o pai, mas ela descobre um segredo ali, não aceita de jeito nenhum e começa a tratar super mal a mãe de maneira extremamente ingrata. Porque a Joyce, ela é a filha mala de Helena, né, da vez. Ela tem um romance completamente horroroso com o Caio, que é um cara, assim, bastante abusivinho, violento e tal. Ela engravida, ela é, né, jovem ali, ela engravida, e ele não aceita a gravidez, ele rejeita o filho, ele briga com ela e tal. E aí os conflitos da Joyce, eles giram em torno desse relacionamento que é terrível, né? E que o pai não aceitava, e depois eu acho que o tempo inocentou um pouco o Assunção, porque o Assunção era um personagem do Léo Maia que era tipo aquele cara meio bronco, sabe, meio machista, que tinha alguns comportamentos bem complicados. Mas assim, eu acho que neste caso em específico ele tava meio certo de querer tirar a Joyce de perto do Caio, que o Caio era péssimo. Ele não aceitava, né? Então ela tem uma relação conturbada com o pai, né? E ao mesmo tempo que ela tem uma relação de cumplicidade muito grande com a Helena, que faz tudo por ela. Assim, de aceitar a gravidez jovem ali, numa situação super complicada, com o pai sem aceitar a situação, até lidar com as crises terríveis que ela tinha nesse namoro insuportável dela com o Caio. Ainda assim, a Joyce é muito má com a mãe quando ela descobre esse segredo ao longo da trama. Ela é muito malvada, ela começa a tratar a Helena muito mal. Ela é uma filha, tipo, muito ingrata. Então ela virou uma personagem... acho que talvez a pior filha de Helena de Maneco. Uma coisa que talvez a gente ainda tenha que discutir num vídeo. Mas eu particularmente acho ela pior do que a Camila. Assim, a Camila também é ingrata no sentido de que parece que ela nunca consegue perceber que a Helena abriu mão de um grande amor por causa dela. Mas a Joyce, ela é muito má com a Helena por causa de uma coisa que não se justifica, entendeu? Ali era puro amor de mãe, e essa mãe é uma Helena dessa super mãezona, e a Joyce tá o tempo todo ali espizinhando a vida dela. Não bastasse a filha chata, a Helena ainda tem que lidar com a fúria da Paula e da Sheila. A Sheila, ela foi inclusive vista como uma mulher tão insuportável pelo público que a Lília Cabral chegou a dizer que foi uma personagem complicada de fazer, porque ela começou a receber antipatia das pessoas na rua. Porque a Helena era uma Helena querida. Então, assim, a Sheila era meio uma falciane ali da história, que queria separar as duas. E a Paula, ela era só mais essa personagem de Carolina Ferraz um pouco descontrolada, que gostava de viver a vida, porém era um pouco ciumenta. É uma personagem mais jovem. Mas a Sheila era mais a vilãzona da história. Então a Lília Cabral chegou a dar algumas declarações dizendo que foi um personagem que exigia mais, porque até aquela dada hora ela só fazia umas personagens mais simples, mais boazinhas e tal. Mas assim, né? Aqui você já entendeu, né, o que é o núcleo principal, mas nem só de Clínica do Dr. Moretti, Helena e Filha Chata vive uma história de Manuel Carlos,
Então a gente também tem outros núcleos e a gente tem merchan social, né, que é muito importante. O pai da Joyce, por exemplo, ele foi um grande esportista, né, o Assunção, e aí ele sofre um acidente, ele fica paraplégico. Aí a novela mostra todo esse processo de reabilitação dele e muito uso do esporte como ferramenta de reabilitação, porque ele é muito apaixonado por esporte, então ele começa a ser um cronista e tal. Então o esporte meio que salva ele de ficar muito frustrado por ter ficado nessa condição, né, de pessoa com deficiência. Por causa disso, a novela conta até com a participação do Pelé, né? Num dos capítulos ali, eles conseguem essa participação de alto nível, acho que no penúltimo capítulo da novela. E a trama do Assunção também trouxe umas discussões importantes sobre o incentivo ao esporte, né? E em 95, o Manuel Carlos já sabia da importância de se falar sobre câncer de mama, que ainda era um assunto que estava começando até aquelas campanhas, o câncer de mama no alvo da moda. Quem é dos anos 90 lembra que tinham camisetas, tinham campanhas na TV e tal. E é através da personagem da Marta, que é a Bia Nunes, ela é diagnosticada com uma doença, e aí surgem várias discussões sobre a importância do exame preventivo, o impacto, né, que uma mastectomia, que é tirar uma das mamas, tem na vida de uma mulher. E é interessante que tem esse dado no Memória Globo que o número de exames preventivos aumentou no país depois da novela. A novela tem esse papel social, de fato, é por isso que se fazem, né, muitos merchants sociais. O próprio Maneco já conseguiu a lei do Estatuto do Idoso, várias questões são abordadas em novelas e acabam, né, trazendo ganhos para a sociedade. Além disso, a gente tem algumas curiosidades sobre a novela, que vocês gostam de curiosidades, sempre bom trazer, né? Em um primeiro momento, aí é que talvez a gente tenha aqui um link entre as duas filhas mais chatas das Helenas na história das novelas. No primeiro momento, a sinopse da novela ia ser sobre uma mãe e uma filha que se apaixonam pelo mesmo homem, que seria o Zé Maia. Mas acontece que a novela ia ao ar às 6 da tarde, o Maneco descobriu isso depois. E aí ele teria o problema na classificação indicativa, que o Ministério Público não ia barrar a história, porque uma mãe e uma filha apaixonadas pelo mesmo homem às 6 da tarde, não achamos legal e tal. E aí o Maneco foi lá e mudou a história. Diz ele, segundo ele mesmo, que ele resolveu mudar assim que ele descobriu que a novela era para 6 da tarde, porque ele não sabia que a novela ia ser às 6. Então, logo ele descobriu que a novela seria às 6 da tarde, ele falou, não, realmente para 6 da tarde não dá, vamos mudar. E aí ele guardou no coração essa historinha e usou em Laços de Família em 2001, né? Que é a história que todo mundo já conhece, da mãe e da filha que se apaixonam pelo mesmo homem. E talvez, por a Camila ser a Joyce, de certa forma, né? Eu acho que ali, uma embrionária Camila, talvez isso se explique porque a Camila também é uma das filhas mais chatas das Helenas de todos os tempos. Outra curiosidade interessante é que esse foi o primeiro Zé Maier de novela de Manuel Carlos. Foi a primeira vez. Você vê que ele já estreou sendo disputado por 3 mulheres, ele já estreou como arquétipo perfeito de Zé Maier em novelas de Manuel Carlos, mas essa foi a primeira novela que ele participou. Depois, eu não preciso nem falar, né? Ele participou de várias outras novelas, de presença de Anitta, virou uma figurinha carimbada nas novelas do Mané. Outra curiosidade sobre a novela é que a Lília Cabral, ela disse em entrevistas que se baseou em amigas falsas para criar a Sheila, e por isso não foi tão difícil criar. Ela disse naquele programa Vilãs que Amamos, no Viva, ela falou, História de Amor foi uma novela que me deu uma grande chance de sair de personagens confortáveis, divertidas, para mostrar uma personagem com atração fatal. Ela tinha vontade de matar a personagem da Regina Duarte, mas ela fazia o oposto. Era completamente dissimulada, se fazia de amiga toda fofa e por trás ela ia armando. É aquilo que muitas fofas na vida real fazem. Ou seja, Lília Cabral mandou uma indireta aí dizendo que já conheceu gente falsa, que gente já fez a fofa com ela e na verdade queria ali talaricar, queria lá pegar uma vantagem. Não é quem nunca conheceu uma pessoa assim, né? Meio ali sonsa, né? A famosa sonsa. Quem não conheceu a sonsa? E você quer saber se vale a pena assistir? É para isso que você está assistindo esse vídeo. Não é só para saber a história e para ver se eu não errei em nada e me corrigir nos comentários. Mas antes disso, fique sabendo que a gente tem um clube de membros no nosso canal, né? O Plano Valcir, que é para quem quer ajudar a gente com valor simbólico, e você ganha stickers para usar nos comentários e acesso mais cedo aos vídeos do canal. E o Plano Maneco, que olha aqui, numa novela de Maneco, um plano Maneco que é um plano mais Helena, né? Um plano mais Leblon. E aí você recebe 2 vídeos extras todo mês, vídeos mais longos, vídeos em que a gente fala de coisas mais assim, que a gente não pode falar pra todo mundo, que é mais pra um clubinho restrito de membros mesmo, né? Tipo os Nepo Babies,
A gente ranqueou Nepo Babies no último vídeo para membros. E se você for membro em qualquer um dos planos, você tem acesso também à live do nosso jornal, que a gente faz todo fim de mês, que é a gravação. E ali na live é uma coisa mais dinâmica, vocês podem participar, vocês veem erros de gravação. Então é bem legal dar uma olhada nos dois planos, ver qual que cabe melhor no seu bolso, qual que faz mais sentido pra você. A gente fala, um plano maneco ali tem a sua graça, aqui já que a gente tá numa novela de maneco, mas dá uma olhada aí, qualquer um dos dois, você tá ajudando a gente a produzir mais conteúdo, que é isso que importa, né? E aí, vale a pena? É uma das grandes novelas de Manuel Carlos para mim, para o meu coração. Eu tenho que admitir que eu já não lembro muito, porque eu assisti a novela, se não me falha a memória, quando eu era criança, em 2001, porque minha mãe assistia, ou em 96. Eu tenho uma lembrança muito embrionária, assim, uma lembrança muito longínqua dessa novela. E depois eu lembro dela no Vivo em 2014. Aí eu assisti com mais afinco. Não me lembro de tudo mais, afinal de contas fazem 10 anos, já faz 10 anos, né? Então é bastante tempo. Mas eu me lembro de achar a Joyce uma chata. Me lembro da Helena, de Regina Duarte, né? Apesar de Regina Duarte ser Regina Duarte, vamos separar um pouco a artista da obra. Ser uma Helena muito torcível. E principalmente porque ela não era uma Helena extremamente riquíssima, assim, sabe? Ela não é uma Helena da Cristiane Torlone. É bem diferente. É uma Helena que eu acho que tá mais para a Helena da Vera Fischer ali. E talvez até a própria Helena de Por Amor, mas é uma Helena um pouco mais dona de casa, mais batalhadora. Eu acho que até pelo contexto da época, né? Que no começo dos anos 90 não era tão comum, né? Assim, obviamente as mulheres já estavam no mercado de trabalho, mas ainda era mais comum você ver uma outra mulher dona de casa e tal. Coisa que foi diminuindo muito ao longo dos anos 2000 e hoje em dia, né, já não faz, acho que, tanto sentido você ter uma protagonista de novela tão, assim, né? E eu acho que ela tem um universo muito Manuel Carlos, que não só esse amor de mãe pra filha, mas a questão dos relacionamentos. Tem a clínica do Dr. Moretti, que é uma coisa, né, extremamente Manuel Carlos. Então eu acho que você vê em História de Amor muitas coisas que vão ser... Porque as outras novelas anteriores, que é Sol de Verão, que a gente não conseguiu ver, que a gente não viu, né, porque nunca reprisou, mas a sucessora, que foi a que passou no lugar antes no Viva, a Felicidade, essas novelas, elas são, Baila Comigo, elas não têm, parece que, tanto essa atmosfera que das novelas mais recentes do Manuel Carlos, que é essa coisa mais Leblon, mais histórias do cotidiano. As outras têm, mas é numa outra linguagem. Essa tem uma linguagem extremamente novela de Manuel Carlos, que a gente está acostumado a ver mais para os anos 2000. Então, acho que nesse sentido é muito legal. Se você é fã de Manuel Carlos, se você gosta do texto, se você gosta dessa ambientação Leblon, da bocinha nova, de uma MPB tocando, eu acho que você vai adorar assistir. Eu acho que é uma história densa, uma história complexa. O casal Joyce e Caio é muito insuportável. Tem umas horas que você fica pensando, cara, o Cláudio Lins está dando mole pra você. Por que você ainda está saindo com esse troncho desse menino que não te aceita grávida, que não aceita o filho, sabe? Um moleque insuportável. Enfim, eu acho que tem discussões interessantes. Tem um texto muito, obviamente, um texto de Manuel Carlos, sempre muito afiado. Né? E eu acho que talvez uma outra coisa, talvez tenha envelhecido mal, afinal, uma novela de 95, extremamente pautada em rivalidade feminina, né? Coisa que também acontece muito em novelas de Manuel Carlos, mas eu acho que nessa é muito, assim, forte. E tanto é que no final a Sheila fica bem maluca mesmo, assim, então vira uma coisa bem vilãzona. E tudo por causa de, né, querer esse homem a todo custo e tal, né? Que você já vê que é uma coisa que vai se repetir depois, porque várias, né, mulheres vão brigar por Zé Myers em novelas de Manuel Carlos e tudo mais. Mas eu acho que sim, vale a pena assistir. Eu acho que especialmente porque é uma novela que reprisou pouco, que tá menos no imaginário da gente do que as outras três que vieram depois. Eu acho que é interessante essa exibição dupla do Manuel Carlos, porque eu acho que você... principalmente de Mulheres Apaixonadas, que é uma novela tão no imaginário do público ainda, que eu acho que a gente consegue ver algumas diferenças, consegue ver de onde que veio certas coisas. Tem uma coisa ou outra chata, óbvio, né? Qualquer novela tem. Eu acho que Joyce te irrita. Teve gente que falando, agora que a Regina Duarte deu essa virada e tal, a gente vai assistir a novela achando que ela merecia. Mas se você ficar vendo a personagem como atriz, mas se você fizer um exercício de suspensão, né, que eu acho que é o que tem que ser feito quando você assiste uma novela,
Dá muita dó dela, assim. É isso, estreia no Viva hoje, 12h15, no lugar da sucessora, nessa faixa Maneco, que eu inclusive tô pensando o que será que vem depois, né? Porque História de Amor é uma novela que reprisou faz tempo no Viva e tal, mas Por Amor e essas outras novelas já são mais sucessões, né? E Páginas da Vida reprisou faz pouco tempo. Aí fiquei pensando, qual será que vai vir? Será que eles vão trazer um Viver a Vida aí? Conta aí pra mim se você já assistiu essa novela. Se você gosta, se você também tinha raiva de Joyce, se você passou bons momentos vendo a clínica do Dr. Moretti ali e tal, se você sabia que essa era a primeira novela de Zé Maier no universo Manuel Carlos. Enfim, conta pra mim quais são as suas expectativas, se você vai assistir. É isso, e até o próximo vídeo, onde devo voltar com o Fábio. Tudo normal no nosso canal. Apenas esse vídeo foi gravado um pouco às pressas, mas não contem a ninguém. É isso, beijo. Tantas Helenas, tão lindas. Eu queria ter todas, mas não posso. Segundo a lei do profeta, o homem pode ter quantas esposas quiser. Não é rara.